Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos para o nosso primeiro vídeo do módulo de noções de software. É um módulo bem pequeno, bem simples, conceitos basicamente que você vai precisar entender para poder utilizar, seja o estudo do Windows, seja o estudo do Linux, do Word, do Excel, tanto faz. A gente vai conhecer agora conceitos a respeito de noções de software, conceitos sobre software, ok? Então, esse é o nosso vídeo de número 1. Nós vamos ver o conceito da palavra software, o conceito ao redor do termo software, os tipos de software que existem, vamos entender o que são programas e instruções e vamos entender o que são arquivos e pastas, ok? Então, vamos lá, sem muita demora. Essa camisa novamente com esse fundo branco não pegou muito bem, parece que eu só estou de cabeça aqui, só a minha cabeça. O que são softwares? Qual é a definição de software? Tudo que não for físico no seu computador é software. Tudo que não for peça, não for equipamento no seu computador é necessariamente conhecido como software, ok? Então, em outras palavras, os programas, o Word, o Excel, o PowerPoint, todos os programas que você utiliza são softwares, ok? Então, toda a parte lógica do seu computador é software, toda a parte física do seu computador é hardware, ok? Normalmente hardware não cai em prova tanto, nos editais a gente não vê muito, se bem que de um tempo para cá tem aumentado essa procura de novo, mas o conceito, os softwares sim são bastante cobrados, certo? Softwares também são chamados de programas de computador. Softwares são conjuntos de instruções, são conjuntos de ordens que a CPU deve obedecer. No seu material didático que acompanha esse curso, tem uma explicação super legal sobre o conceito de instruções de software. A gente vai ver um pouquinho aqui, mas no seu material isso está mais completo, ok? Windows, Word, Excel, PowerPoint, Google, Chrome, Mozilla Firefox, todos os programas que você usa, jogos inclusive, são exemplos de software. O Candy Crush que você joga, o Clash Royale, ou qualquer que seja o joguinho do seu celular, também é software, ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de softwares que existem? Existem os sistemas operacionais, são aqueles programas de computador que têm a função nobre de controlar o computador, fazer a máquina funcionar. Sem sistema operacional, o seu smartphone não permitiria você jogar o Candy Crush, por exemplo. Sem o Windows, você não poderia usar o Word. Sem o Windows, você não poderia utilizar o Excel. Sem um sistema operacional que controlasse a sua máquina, você não poderia utilizar os aplicativos. O que são aplicativos? Programas que têm aplicação na minha vida. O Word é um aplicativo, porque ele tem aplicação na minha vida, ele responde a meus anseios, ele resolve meus problemas. Eu estou precisando digitar um texto, é o Word que vai resolver. Eu estou precisando fazer uma planilha de cálculos, é o Excel que vai resolver, certo? O Windows está com problema. O Windows está com problema, você vai usar um programa utilitário. Utilitário é um programa que tem utilidade para o funcionamento do computador. Ele conserta o computador, ele resolve problemas do computador. Antivírus, por exemplo, é considerado um utilitário, porque ele vai limpar o computador de pragas virtuais, de vírus. Ok? Então, sistema operacional faz a máquina funcionar. Aplicativo tem a aplicação na sua vida, ele serve para você, ele responde às tuas necessidades. Utilitário responde às necessidades do computador, do sistema operacional, para fazer o computador continuar funcionando. Resolve problemas da máquina. E os drivers. Um driver é um programa que é criado para que o sistema operacional consiga se comunicar com um determinado equipamento de hardware. Você compra uma impressora, junto com essa impressora vem um CD. Hoje nem mais vem um CD. Hoje ou vem dentro da própria impressora mesmo, ou você baixa da internet automaticamente. Mas é um programa que faz o Windows conversar com aquele modelo específico de impressora. O Windows não sabe, não conhece todas as impressoras. Ele não sabe qual é a impressora que você vai comprar. Certo? Então, quando você compra uma impressora e instala a impressora no seu computador, é copiado para o seu Windows um programa chamado driver. Esse driver faz com que o Windows fale com a sua impressora corretamente, da maneira que a impressora entende, para que ela possa funcionar corretamente. Portanto, driver é um programa que fala a linguagem de um hardware, ok? Certo, mas eu disse que os programas eles são instruções, são conjuntos de instruções, não é uma instrução só. Um programa, um software, é um conjunto de instrução. O que é uma instrução? Instruções são comandos, são ordens. Ordens que um programador escreveu para que a CPU obedeça. Então, programador escreve um programa, escreve várias instruções.
para que a CPU, quando estiver rodando o programa, executando o programa, obedeça essas instruções. Vamos dar um exemplo de um programa simples, né? Por exemplo, guarde o valor 20 na variável x, na área de memória x. Guarde o valor 30 na área de memória y. Agora, faça o cálculo da soma de x com y e guarde esse resultado na variável z, na posição de memória z. É claro que eu estou fazendo uma coisa aqui meio pseudo-linguagem, é uma falsa linguagem, o seu computador não entende isso, ele entende zeros e uns, a gente sabe disso, certo? Então, se eu pedir agora a esse programa, por favor, me apresente o valor de z, mostre na tela o quanto vale o resultado desse programa. Claro que ele vale 50, então z vai aparecer na tela lá, a posição de z vai aparecer o número 50. Então, instruções são ordens sequencialmente dispostas que formam um programa, certo? Onde é que essas instruções estão? Bom, em primeiro lugar, todas as instruções estão dentro dos programas, certo? Esses programas podem estar em dois locais. Se o programa não está em funcionamento, ele está dormindo numa memória auxiliar. Se um programa ele não está aberto, se ele não está funcionando, ele está dormindo numa memória auxiliar. Pode ser o HD, pode ser o pendrive, ele está dormindo, certo? Quando um programa é aberto, ele é copiado para a memória principal, para a memória RAM, e ali as instruções vão ser lidas e executadas, uma por uma. Então, um programa só pode executar instruções se estiver na memória RAM. E quando um programa está na memória RAM, a CPU vai várias vezes buscar a instrução na memória, vai colocar a instrução dentro de um registrador dentro da CPU, para depois executar a instrução, ou seja, obedecê-la, fazer o que ela mandou fazer. E depois buscar a próxima instrução. Então a CPU fica fazendo isso o tempo todo. Um programa rodar é isso. Rodar um programa, executar um programa, fazer um programa funcionar. Pode ser o Word, pode ser o Excel. Abrir o programa é fazer com que a CPU execute suas instruções uma a uma. Certo? E um programa só pode ser executado se estiver na memória principal. Ok? Então, o desenho é mais ou menos esse. Como é que o programa está executado? Bom, eu tenho aqui os componentes principais do computador, você já os conhece, não precisa apresentar de novo, certo? E aqui eu tenho um programa que pode ser qualquer um, pode ser, por exemplo, o Excel. O Excel, tá aí, o Excel, pronto. Vamos imaginar que esse aí é o Excel. Aí eu vou lá e dou 2 cliques no bendito programa. O que acontece quando eu dou 2 cliques no bendito programa? Quando você dá 2 cliques, ele está aqui na memória principal, ou ele está aqui na memória auxiliar dormindo, mas eu dou 2 cliques nele para acontecer isso aqui, ó. Eu dou 2 cliques nele para ele mandar uma cópia para a memória principal. Por que é necessário fazer isso? É necessário fazer isso porque enquanto o programa está aqui, ele está dormindo. Ele está guardado para a posteridade. Isso é uma memória auxiliar. Quando um programa é copiado para a memória principal, né, as suas instruções estão aqui, uma a uma, as suas instruções, aí a CPU então tem finalmente condições de pedir uma instrução. A instrução vem, pedir a próxima instrução vem. Então, olha, as instruções estão aqui, uma a uma atrás da outra. A CPU vai lá, pega a primeira, executa. Puxa a segunda pelo barramento, pega a segunda, executa. Puxa a terceira pelo barramento, pega a terceira, executa. Então, a CPU vai buscar essas instruções, uma a uma, lá na memória principal. Enquanto estiverem só aqui, o programa está dormindo. Quando você dá 2 cliques num programa, ele é executado, ele é copiado para a memória principal. É isso que acontece aqui, ó. Dá uma olhada, você já sabe disso, não custa lembrar, mas ó, eu vou dar um clique no meu Excel ali e ver o que acontece, só para você lembrar. Clicou no Excel 2 vezes, ele abre. Haha, ele é aberto. Vamos de novo, 2 cliques no Excel. Ele abriu, ele é aberto aqui, desse jeito, é ele na memória RAM. Todo programa aberto, todo programa em funcionamento, todo programa que diz assim, ei, vamos trabalhar, todo programa acordado está na memória principal, porque ele só consegue acordar, ele só consegue aparecer na tela se suas instruções forem executadas pela CPU. Um programa funcionando, é isso. É um programa com várias instruções sendo obedecidas pela CPU. Ok? Então vamos redesenhar aqui de uma forma mais interessante. Enquanto um programa está na memória principal, ele pode ser executado. Enquanto um programa está na memória principal, a CPU vai lá, pega uma instrução, traz a instrução, executa a instrução.
A CPU então vai lá, pega a segunda instrução, traz a segunda instrução, executa a segunda instrução. A CPU vai lá, pega a terceira instrução, traz a terceira instrução e executa a terceira instrução. E vai fazendo isso para executar um programa. O programa só aparece na tela se a CPU conseguir fazer isso. Isso que está aqui é imóvel, isso que está aí fica quieto, é só para não perder. Certo? Por que para não perder, João? Porque você lembra, o que está na memória principal é apenas sinais elétricos. Ou seja, as instruções do programa, isso aqui, se faltar energia, se perde. É tudo sinal elétrico. Então o programa tem que garantir que quando você desligar o computador ele possa ser recuperado depois. Por isso ele está guardado numa memória principal, numa memória auxiliar, na forma do que nós chamamos de arquivos. Certo? Então programas, quando estão dormindo, eles são arquivos. Programas, quando estão abertos, eles são sinais elétricos na memória principal. Esses sinais elétricos podem se perder, certo? Eles são voláteis, lembra do termo? Volátil. Eles perdem energia, eles perdem esse conteúdo quando a energia é desligada, porque a memória principal ela é elétrica. E os nossos arquivos ficam armazenados em memórias auxiliares. Então eles podem ficar aí por tempo indeterminado até que eu os apague, ok? Então, aí vamos lá. O que são arquivos? Qual é a definição de arquivo? O arquivo é toda a informação que foi gravada. Qualquer informação foi gravada numa memória permanente, ou seja, numa memória auxiliar, ela é chamada de arquivo. Então, os arquivos que a gente faz no Word, os arquivos que a gente faz no Excel, documentos, fotos, músicas, tudo isso é arquivo. Tudo isso está guardado dentro da memória permanente. Se você salvou a informação, você está trabalhando, você salvou, certo? Salvar significa isso, significa guardar, ou seja, gravar em uma memória permanente. É isso que significa a expressão salvar. Vamos ver como é o salvamento de um arquivo, mas só depois a gente vê o que é pasta. Eu esqueci que eu tinha colocado esse slide aqui. O que são pastas? Porque a gente ouve falar em arquivo, a gente também ouve falar em pasta. Pastas são gavetas. Pastas, ou também chamadas diretórios, são gavetas que você cria para organizar o seu disco. Certo? Então você cria uma pastazinha chamada músicas. Para quê? Para colocar lá dentro vários arquivos do tipo músicas. Você cria uma pastazinha chamada fotos. Para quê? Para colocar lá dentro vários arquivos de fotografia. Você pode colocar arquivos de fotografia dentro de uma pasta chamada músicas? Claro que pode, é você que manda. Você pode colocar cuecas dentro da gaveta onde você guarda os talheres? Também pode, é você que manda. Certo? Nada proíbe. Uma pasta ela pode conter arquivos, uma pasta ela pode conter outras pastas, uma pasta pode inclusive estar vazia. Quando você cria uma pasta, ela é criada vazia, não é isso? E aí um lembrete que é muito bom que se fale disso por causa da prova, né? Arquivos não podem conter pastas. São pastas que contêm arquivos, certo? Então, as pastas, nessa relação entre pastas e arquivos, as pastas são os containers. Os arquivos são sempre o conteúdo. Então, se você tem uma pasta e uma questão de prova fala lá sobre uma pasta e um arquivo, então, uma pasta e um arquivo, a única relação de container e conteúdo é essa. O arquivo pode estar contido na pasta. A pasta não pode estar contida dentro do arquivo. O arquivo é uma folha de papel, a pasta é uma gaveta. Quem pode guardar e quem pode ser guardado. Essa é a relação entre pastas e arquivos. Ok? Nenhuma questão de prova pode derrubar você por causa disso. Para finalizar, uma animaçãozinha sobre a ideia de salvar um arquivo e a ideia de abrir um arquivo. Salvar um arquivo. Vamos imaginar que você ligou o computador e você começou a trabalhar com uma apostila. Você está digitando lá uma apostila, ou um trabalho para a faculdade, ou um resumo de um conteúdo lá de direito constitucional, alguma coisa. Então você está digitando isso. Aí você chega uma hora, rapaz, se faltar energia eu perco tudo que eu fiz. Ó. Então o que eu vou fazer? Vou salvar. Aí você clica no botão salvar, coloca um nome e confirma. Quando você faz isso, o que acontece é isso aqui. Ó. A sua informação estava só na memória RAM, a sua informação estava aqui, eletricamente, volátil, olha só, o que estava aqui era eletricidade, certo? E aí você fez o comando de salvar. O comando de salvar é gravar numa memória não volátil, ou seja, numa memória que não vai se perder sem energia elétrica. No caso pode ser o disco rígido, pode ser um pendrive. Então quando você salva, você faz isso. De novo, a animação é a seguinte, você está trabalhando apenas com energia elétrica. Você está digitando, é só energia elétrica o que você tem. Se falta energia, você perde tudo, aquilo ali é volátil. Aí você dá o comando salvar. Comando salvar, botou o nome OK. Você está enviando essa informação para uma memória auxiliar para ela ser salva permanentemente. Então, salvar é isso, gravar em uma memória permanente.
No dia seguinte, quando você estiver ligando o seu computador, aí você quer voltar a trabalhar com aquela mesma informação que você trabalhou ontem, né? Você digitou ali o seu resumo de constitucional e você quer continuar digitando ou quer abrir para ler. Então, o seu resumo de direito constitucional já está aqui. Ele já está salvo, ele está gravado numa memória permanente, mas ele não pode ser usado. Para ele ser usado, você tem que dar 2 cliques nele, lembra? Para poder abrir, como todo programa. Então, abrir um arquivo é você chegar lá e, duplo clique. Deu duplo clique, o que acontece? Uma cópia desse arquivo, uma cópia desse documento é enviada para a memória principal. Ora, isso aqui continua, agora é energia elétrica do mesmo jeito, certo? Mas o fato de estar aqui e de a CPU poder trazer o tempo todo faz com que você tenha seu arquivo aberto na sua tela para você editar. Então, tudo que está na sua tela, todas as imagens que você está vendo, seja de um documento, seja de uma planilha, seja desse meu vídeo agora, essas cores que estão aqui atrás, essa equivalência entre a minha camisa e o background aqui do slide, tudo isso, se está na sua tela, é porque está na sua memória RAM. Se está na sua tela, é porque está na sua memória principal. O ato de abrir é pegar uma coisa que está, um arquivo, uma informação que está gravada permanentemente, que não pode ser usada porque está dormindo, e você duplo clique, isso é acordar ela. Ela vai para a memória principal e de lá você pode usá-la. Ok? É assim que a gente relaciona arquivos, abrindo e fechando, abrindo e salvando, a gente viu, né? Bom, é basicamente isso. O seu material tem mais, e é justamente sobre o material que a gente vai falar agora. O que é que tem no seu material de apoio? Seu material de apoio, no capítulo de softwares, noção de software, você vai ter a definição sobre software, você vai ler também como funciona um programa, tem essa explicação bem detalhada lá. Você também vai ler o que são arquivos e o que são pastas. Está tudo descrito lá no material, certo? E as questões propostas você vai responder da questão 1 até a questão de número 5. Essas são as questões sobre esse primeiro vídeo de noções de software, ok? Muito obrigado pela participação, até o nosso próximo vídeo.